O que você veio fazer na Rio+20, por favor? Eu vim como membro da delegação brasileira. No caso aqui, sendo da universidade e ao mesmo tempo sendo também da CAPES, que é a agência de fomento à pesquisa e à pós-graduação brasileira, ligada ao Ministério da Educação. A partir daí, portanto, a discussão aqui, eu sou da área ambiental, participei das conferências de 92, participei de todas as outras existentes, as preparatórias das de 92, e fui também influenciado pela de 72, que foi o começo da minha vida de estudos profissionais, né? Então, vim para acompanhar o Rio Centro, a reunião formal dos governos, vim para lançarmos um livro que nós produzimos, eu e a professora Maria do Carmo Sobral, junto com os colegas de várias áreas do conhecimento, que foi preparado para a apresentação de uma publicação da CAPES a Rio+20. O nome dessa publicação, inclusive, é Contribuição da Pós-Graduação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, CAPES na Rio+20. E essa publicação, portanto, ela foi lançada no Pierre Mauá, no dia 20, e ao lançar essa publicação, ela apresenta o que a pós-graduação brasileira desenvolveu nos temas da Rio+20, usando as palavras-chave em termos de programas de pós-graduação que nós temos, alunos de pós-graduação formados com mestrados e doutorados nessas temáticas. Em relação às discussões e acordos da Rio+20, estão as expectativas, assim, elas foram à altura das suas expectativas? Eu acho que, se você me permitir, eu gostaria de falar num instantinho também sobre a minha participação em termos de Universidade de São Paulo, porque também viemos lançar, nós com um stand da USP, lá também no Pierre Mauá, viemos lançar uma página da Universidade de São Paulo que tem todas as teses e dissertações de mestrado e de doutorado produzidas de junho de 92 até agora. E que, usando essas palavras-chave também ligadas às questões ambientais e nos termos da Rio+20, esse material, portanto, ele está hoje à disposição para quem quiser no mundo inteiro, que está em português e está em inglês, na página, que é USP na Rio+20. E então lá dentro você tem o título das teses, o título das dissertações, quem foi o autor, quem foi o orientador e o resumo dessa tese, né? E os resultados dela também correspondentes. Então, nesse contexto, essas foram, digamos assim, as atividades mais institucionais. Além, naturalmente, de participar de 2 seminários, um deles o patrocinado pelo ICLEI, que foi hoje à tarde, né, sobre a questão das cidades. Vou voltar à pergunta que eu fiz antes. Em relação às discussões do que foi discutido aqui, estava na tua expectativa? A rigor eu vinha com muito mais expectativa. A Rio92 ela foi muito rica, se nós formos analisar, em relação a temas discutidos, compromissos assumidos e documentos firmados. Só para lembrar de alguns deles, a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Agenda 21, já são 3 documentos que todos tinham compromissos, e inclusive com coisas institucionais e prazos para execução, além dos objetivos do milênio, que também acabaram sendo, né, objeto de definições. Então, quando você olha para isso, você tem que esperar que uma conferência, 20 anos depois, ela seja muito maior do que isso. E que ela, inclusive, inove. Por quê? Porque assim como nós conseguimos ver coisas feitas, nós também estamos vendo que o mundo está ficando ainda mais complexo. E essa complexidade ela tem uma relação com a caracterização climática que tem demonstrado que estamos tendo eventos cada vez mais constantes, maiores, mais efetivos, e eles afetam de uma forma bastante significativa os governos locais, porque normalmente esses eventos, desastres ambientais, etc., e mesmo os artificialmente produzidos por ação do homem,
mas eles acabam acontecendo onde? Nas cidades, que é onde as pessoas normalmente vivem. E que, portanto, as cidades precisarão estar preparadas para esse assunto. Esse assunto eu gostaria de ter visto ele avançando, né? No caso da Agenda 21, por exemplo, a Agenda 21 é realmente algo que se caracterizou como a maior proposta inovadora de você ter um planejamento estratégico para o desenvolvimento das cidades, das regiões, dos países e do planeta como um todo. E de repente você vê nenhuma menção específica a ele e nenhum compromisso assumido agora para dizer, bem, do que foi feito até agora, para onde que nós vamos agora? Se nós estávamos planejando, o que foi realizado? E o que nós precisaremos fazer para que a vida no planeta, e principalmente a vida nas cidades, a vida nas regiões e a vida nos países melhore? Então, realmente, é uma conferência que surpreende pelo fato de não ter havido compromisso das lideranças políticas, que mostram com isso uma certa pequenez, né? E eu esperava que líderes mundiais, reunidos juntos, tivessem pelo menos uma vontade de trazer uma contribuição efetiva para uma mudança nos patamares de desenvolvimento que estão ocorrendo. Por que você acha que esses acordos não foram feitos? Por que os acordos não foram feitos? A alegação é a crise. Mas me diga se alguma vez no planeta, ao longo dos anos, nós não vivemos crises. Sempre tem crise. Então, se for o argumento, para mim é desculpa esfarrapada. Quer dizer, no fundo, os problemas são realmente tão sérios, e eu acho que, de uma certa forma, as lideranças políticas não estão sabendo como lidar com isso. Eles mesmos, provavelmente, não estão sentindo a gravidade da situação. A sociedade está querendo ser cada vez mais ativa e mais participante. A sociedade cada vez mais demonstra insatisfação com seus governos. A sociedade mostra que ela quer melhoria na qualidade de vida e as lideranças existem para isso. A partir do momento que essas lideranças não fazem isso, isso traz um nível de preocupação que precisaríamos ficar bastante atentos. Porque, num contexto desses, se a sociedade demanda por algo e você não atende aquilo que é uma demanda legítima e que deveria ser obrigação das lideranças oferecer caminhos para aquilo, negociados com essa mesma sociedade, e isso não é trazido, essa sociedade começa a se sentir desamparada ou simplesmente sem expectativa. E é muito ruim uma sociedade sem expectativa. Como é que você vai desenvolver uma sociedade que não sabe para onde vai?